Eu convido agora o analista de geopolítica, ele que é o coronel Gerson Gomes. Gerson, o senhor está acostumado a acompanhar no mundo inteiro as movimentações políticas. Como nós saímos deste momento que nós estamos vivendo? Falta no Brasil a figura do negociador, daquele que faz o entendimento e traz à luz a razão? Eu creio que nós estamos um passo antes disso, William. Eu imagino que falta talvez a percepção de muitas autoridades políticas, mas principalmente, eu creio, que do próprio mainstream, que com exceção da Jovem Pan, a estratégia adotada por toda a rede de comunicação foi criar uma cortina de fumaça em relação ao movimento, na expectativa de que os manifestantes, de alguma maneira, sejam atingidos pela fadiga. Mas o que nós vemos é que, desde o último domingo, essas manifestações estão num crescendo e significa, em última análise, que essa população não está sendo atendida. A nossa Constituição no Brasil, ali logo no seu artigo 1º, tem um parágrafo único que fala que todo o poder emana do povo, que exerce esse poder por intermédio dos seus representantes eleitos. Mas é interessante que a Constituição ela coloca uma pequena ressalva que diz ou diretamente por meio dos termos constitucionais. Esse ou diretamente significa que existe a possibilidade, que é a possibilidade normal de a população enxergar os seus anseios, o seu poder exercido por intermédio dos seus representantes eleitos, e nós temos duas categorias de representantes eleitos no nosso país, segundo a nossa Constituição. Os parlamentares, que exercem o poder legislativo, e o poder executivo, que também é eleito também pelo povo, diretamente pelo povo. Qual é o problema que nós observamos no Brasil e que difere de outros países? Que já que você me provocou, né? No sentido de comparações com o que nós observamos na geopolítica mundial, nós observamos um evento como Sri Lanka, que há pouco tempo atrás a população também foi para a rua, ela se manifestou durante alguns dias até que chegou o ponto deles invadirem o Palácio Presidencial e inclusive também se antepondo ao poder legislativo numa crise institucional gravíssima. Mas por que chegou àquele ponto? Então, há uma análise que se faz do que aconteceu em Sri Lanka. Da mesma maneira, nós tivemos agora a manifestação dos caminhoneiros no Canadá. O que fez o primeiro-ministro Trudeau? Ele escalou a crise a partir do momento em que ele foi cada vez mais agindo com autoritarismo. Primeiro ele mandou anotar as placas, como o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, e solicitando que essas placas sejam passadas a ele diretamente para que ele impute uma multa astronômica de R$100 mil e por aí vai, diretamente ao detentor da placa. Foi feito exatamente isso no Canadá, avançou-se para neutralizar esses caminhoneiros por intermédio do cancelamento dos seus seguros. Nós aqui, eu falo dos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, ninguém consegue transitar sem o seguro do seu veículo. Eles cancelaram os seguros e depois identificaram as contas correntes dos donos, dos proprietários dos caminhões, bloquearam as contas correntes e foram além, bloquearam inclusive transferências de criptomoedas. Ou seja, foi uma escalada de autoritarismo que só fez o movimento cada vez crescer. É o mesmo que está acontecendo no Brasil. Há uma escalada de autoritarismo que não vem de agora, ela vem de todo o processo eleitoral que, na minha avaliação, foi pessimamente conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas até essa frase que eu estou falando, no Brasil, dentro desse estado de exceção, poderia ensejar que eu fosse, por exemplo, acionado judicialmente por expressar a minha opinião. Nós observamos hoje, por exemplo, que um vice-presidente de uma chapa, que é uma pessoa erudita, altamente considerada, teve as suas redes sociais bloqueadas e eu li os twitters que foram publicados. É inacreditável, de um bom senso, colocando as questões relacionadas às denúncias que foram feitas da Argentina, o que já é lamentável ter que... essas denúncias que foram feitas da Argentina, William, eu já tinha recebido, já tinha lido esse material, mas elas não podiam ser publicadas no Brasil
porque o senhor Alexandre de Moraes entendeu que todo e qualquer questionamento ao processo eleitoral e mesmo ao resultado deveria ser tratado como criminoso, e ele falou isso em pronunciamento. Então, o brasileiro é obrigado a ir para um outro país, que inclusive está numa situação política e econômica muito pior do que a nossa, para poder publicar uma denúncia muito bem fundamentada e que deve ser analisada. Então, o que eu entendo é que essa escalada ela não vai diminuir ou não vai retroceder, não vai arrefecer, se não houver uma expressão, uma iniciativa dos representantes dessas pessoas que estão na rua. Por que elas resolveram atuar diretamente? Por que elas estão clamando nas portas das unidades militares? Porque elas não observam que os seus representantes legais fazem o contraponto a essas arbitrariedades e inconstitucionalidades que estão sendo cometidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o respaldo do Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem. Então não é uma crise institucional banal, não é uma questão só de quem ganhou e quem perdeu. A principal função de um Tribunal Superior Eleitoral não é homologar quem ganhou, é também deixar aqueles que perderam conscientes de que perderam justamente. E parece que a população ela está num misto de medo, causado por essa escalada do autoritarismo, com uma indignação. E agora esse assunto deve ser, eu imagino, o próximo passo, esse assunto deve ser, se não pacificado, mais esclarecido, com o relatório do Ministério da Defesa, que com certeza o Ministério da Defesa ouviu também essas denúncias que foram ecoadas da Argentina. Hoje inclusive, houve um segundo vídeo esclarecendo, dando mais detalhes. São denúncias muito bem fundamentadas e elas devem ser tratadas e refutadas. Eu queria até aproveitar, nós estamos ouvindo agora o analista de geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Gerson, você está em que local dos Estados Unidos? Estou na Flórida. Na Flórida. O senhor falou sobre a divulgação dessas informações. Eu passo o meu dia respondendo mensagens de WhatsApp dizendo, olha, é fake news, é fake news. E o tempo inteiro nós temos uma divulgação absurda de mentiras nas redes sociais, que só traz desinformação e preocupação para as pessoas. Nós estamos combatendo diariamente isso, seja na divulgação, por exemplo, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estava internado com AVC aqui em São Paulo, que foi uma grande mentira, e a gente passa o dia inteiro trabalhando em cima disso, checando a informação e desmentindo. Quando essas informações surgem, o próprio TSE, durante esse período eleitoral, e tem lá no TSE, no site do TSE, você pode entrar e você já tem vários temas que são abordados e que o TSE mostra, olha, isso aqui é fake news. Trazer essa informação do que é verdade, do que é mentira, do que é especulação, é importante para a sociedade como um todo. Fato é que o que falta, e aí o senhor pode concordar comigo, e eu acredito que é isso que a gente está percebendo, é que a informação chega muito rápido e a gente não consegue nenhuma autoridade para já falar assim, olha, essa live é uma mentira, isso não tem consistência, ou isso aqui, porque você tem um mecanismo de bloquear aquela divulgação. Mas às vezes falta um pronunciamento sobre uma coisa que as pessoas estão tendo como verdade. E não é verdade. Ou enfim, mas alguma autoridade oficial precisa dizer isso. Mas você está falando, William, de afirmar uma verdade e não coibir que seja debatido o tema. O que se percebe é que, infelizmente, a pessoa ou autoridade ou aquela pessoa investida de poder que age com autoritarismo dentro de um ambiente democrático, ela acaba gerando uma escalada de indignação. É o contrário do que talvez o ministro Alexandre de Moraes esteja pretendendo. Talvez, não sei dizer porquê, ele entendeu já há algum tempo que mandar que a Polícia Federal faça uma busca e apreensão cedo de manhã na casa de empresários, por causa de uma conversa de WhatsApp, ele talvez entenda que isso ele estivesse agindo, segundo a sua avaliação, para defender as instituições, porque talvez ele tenha entendido que aquele grupo de empresários representaria alguma ameaça à democracia, segundo a avaliação dele. No entanto,
essas arbitrariedades elas vão num crescendo. Existem canais desmonetizados de diversos influenciadores da direita que já vêm com esses canais desmonetizados há mais de um ano, há quase 2 anos. Nós temos um repórter no Brasil que está com tornozeleira eletrônica há mais de um ano e não conhece o desdobramento do seu processo. Nós temos um repórter que está exilado aqui nos Estados Unidos. Nós temos um deputado que ainda está em litígio se as contas bloqueadas da esposa dele poderiam ter sido bloqueadas. Então, existe uma escalada de arbitrariedades e o pior, de inconstitucionalidades. Porque quando são arbitrariedades e elas são coibidas pelo próprio Poder Judiciário e pelos pares ali do Supremo Tribunal Federal, que seria o ideal, que o Supremo Tribunal Federal se autocontivesse ou se vamos dizer, gerisse ali talvez nesses excessos, mas não, o que nós observamos é que o Poder Legislativo se cala, o Poder Judiciário endossa as atitudes arbitrárias do senhor Alexandre de Moraes. O que a população pode fazer nesse caso? Se ela não pode contar com seus representantes legalmente eleitos. E o pior, a população foi chamada a interferir nesse processo e foi às urnas e elegeu um Congresso predominantemente conservador e, mais ainda, elegeu senadores para poder frear e voltar o equilíbrio na República entre os poderes. No entanto, esses congressistas só assumem em fevereiro e nós estamos em um interregno no qual as autoridades continuam agindo com uma certa omissão na expectativa de que todos vão aceitar o resultado sem contestação. No entanto, eu volto a insistir, por que é que o Brasil não pode admitir que haja contestação a uma eleição durante um período como qualquer outro país? Nós observamos aqui nos Estados Unidos que houve todo um processo e esse processo não foi absorvido bem, mas houve um processo. Nós pegamos um exemplo aí no Peru. O Peru ganhou também um candidato de esquerda. Foi contestado. A decisão oficial demorou 1 mês para sair. Por quê? Porque foram analisadas todas as impugnações. Existem preceitos constitucionais, inclusive a nossa Constituição de 88, que falam sobre a impugnação. Quando ela deve ser entrada, quais são os fatos geradores desse tipo de pedido, se houve fraude. Na avaliação do presidente Bolsonaro, ele já deixou extremamente publicado que ele entende que houve uma condução parcial por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ele também entende que houve fraude. Então, se esses entendimentos se consubstanciarem num documento, que eu imagino que seja o próximo passo do presidente Bolsonaro, ele vai ajuizar a questão. Aí eu pergunto, se existe toda essa possibilidade, por que é que o Tribunal Superior Eleitoral e todas as forças políticas do país se organizaram para consolidar um resultado que ainda está sendo questionado? Coronel, com a participação do comentarista da Jovem Pan, Miguel Daúde, com o analista de geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Gerson, essa movimentação e a preocupação em não assumir uma liderança, isso não se sustenta no mundo da política. A gente observa essa preocupação dos manifestantes, né, no deslocamento da imagem, em descolar da imagem do presidente, em dizer, não, olha, não são os bolsonaristas que estão na rua, na verdade são os conservadores que são contra o processo. Quem é, ou que personagem é esse que vai encontrar o diálogo com os manifestantes? Nós precisamos da presença do presidente Jair Bolsonaro numa fala sobre esses atos, ou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, se falar, isso só piora a situação? O senhor que analisa os principais conflitos no mundo, qual seria a saída para este momento? A saída, ela passa pelos nossos atores políticos e não há a menor dúvida. O exercício do poder pelo povo de forma direta, ele é insustentável porque ele se transforma numa manifestação que para o país. Essas pessoas gostariam de voltar às suas casas, gostariam de voltar às suas atividades profissionais, se elas se sentissem devidamente representadas. Então, há uma ausência e há, na minha avaliação, essa ausência de posicionamento político, ela já vem herdada de uma crise institucional
que nós já observávamos antes até mesmo do processo eleitoral. Nós já falamos sobre isso várias vezes, mas eu entendo que quando você fala que os líderes ou as pessoas que estão ali não querem ser identificadas, isso já denota um problema imenso do que diz respeito à nossa Constituição. O artigo 220 diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nesta Constituição. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Não é isso que nós observamos, muito pelo contrário, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião. Então, o que nós percebemos é que se há esse receio, é porque nós vivemos hoje, sim, num estado de exceção no Brasil. E é muito importante, eu sei que a Jovem Pan está sob censura ainda. Havia aquela ideia de que seria somente no processo eleitoral, mas lamentavelmente existe ameaças de multas exorbitantes à própria Jovem Pan, o que é um cerceamento do direito, inclusive jornalístico. Agora, esse estado de exceção que nós observamos no país, ele precisa ser falado e tratado com honestidade. E nós temos os nossos representantes políticos para isso. Essa crise que se instala entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, ela já vem de algum tempo. E agora a população não tem a quem recorrer e começa a se manifestar nas ruas. Como se resolve esse problema, você me pergunta? Eu creio sim, é que cada um dos poderes assuma as suas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo. O senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, ele tem uma importância nesse processo imensa. E por vezes me parece que ele mesmo esquece ou talvez desconsidera que ele só foi eleito em Minas Gerais em 2018, ele foi eleito, se eu não me engano, junto com o Carlos Viana. Naquela eleição, ele já deveria ter percebido que ele não teria condições de ser eleito. A população só o elegeu para conseguir corrigir um erro constitucional que foi feito no impeachment da ex-presidente Dilma. Quando, no impeachment da ex-presidente Dilma, o Congresso aprova, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o desmembramento de um texto constitucional, deixando a ex-presidente elegível, a população de Minas Gerais foi obrigada a eleger tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Carlos Viana para tirar a presidente Dilma da disputa, ou seja, tentando corrigir pelo voto algo que já havia sido distorcido no passado. É a mesma coisa que acontece nesse momento. A população ela vai à rua porque ela vem seguindo os preceitos constitucionais. Ela foi para o voto, ela elegeu um novo Congresso, ela está apostando que essa correção de rumos pode ser feita exatamente pelos parlamentares, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Eu só faço uma ressalva. O presidente da República, ele não está mais no processo eleitoral e ele tem a responsabilidade, como chefe de Estado e chefe de um dos poderes da República, de trazer essa situação à normalidade. Então ele também tem uma responsabilidade. Eu imagino que ele deve se manifestar por ocasião do novo fato que deve se consubstanciar com o relatório do Ministério da Defesa em relação às urnas. Existem denúncias agora que já estão do conhecimento de toda a sociedade e nós precisamos que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara e principalmente o presidente do Poder Executivo se pronunciem para que essa situação seja arrefecida e volte à normalidade, na minha avaliação, se é que é possível ainda ter uma opinião. Eu agradeço a participação do coronel Gerson Gomes, ele que é analista de geopolítica. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui na Jovem Pan, fazendo os comentários sobre esses atos que estão acontecendo, sobre essa visão da geopolítica dentro do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Bom final de domingo para o senhor. Então, um abraço, William, um abraço, Daúde.